Olá, minha gente querida, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre tudo aquilo que você intentar fazer. É muito gostoso quando a gente pode contar com a bênção de Deus em nossas vidas, em tudo, qualquer coisa. Muitas vezes nós ligamos as coisas de Deus às coisas da igreja, e não tem absolutamente nada a ver. Quando você for fazer uma atividade física, quando você for fazer uma atividade em família, quando você for para a igreja, no seu trabalho, em todos os lugares, como é bom nós podemos contar com o Senhor. E mais ainda, digo, tudo que nós formos fazer em nossas vidas, devemos fazer como se fosse ao Senhor. Isso é maravilhoso, nós nunca nos decepcionaremos, nós nunca ficaremos cobrando as pessoas o agradecimento, nada, porque nós fazemos para Deus. E tudo que é para Deus, costumo dizer o seguinte, Deus nunca vai ficar devendo nada a ninguém. Porque nosso Deus ele é muito, mas muito melhor do que qualquer um de nós. Nós não sabemos ser bons, por mais que a gente tente, Deus é bom, faz parte da natureza de Deus ser amor, ser bom para nossas vidas. Por isso que é muito bom a gente poder, num sábado, qualquer dia na semana, falar bom dia, que Deus te abençoe, isso é maravilhoso em nossas vidas. Eu quero compartilhar algo que eu acredito que tem sido um dos grandes problemas dos nossos dias. Coincidentemente, hoje, eu conversava com uma médica amiga lá do meu trabalho e conversávamos sobre algumas coisas em relação ao trabalho e ela mostrava para mim um gráfico dos principais problemas dos servidores e tal. E entre o CID, aquele código médico, o que mais tem, parece que é o terceiro ou quarto lugar, são doenças emocionais hoje, psíquicas, seja depressão, esse tipo de doença. E eu fiquei muito preocupado, não somente no tribunal, mas na igreja. Na igreja tem muita gente também assim, nas ruas. Hoje muita gente sofre. Eu poderia afirmar que nós estamos vivendo um mundo infeliz. Não deveria ser assim. Mas a gente olha as pessoas estão infelizes por muitas coisas. Alguém diz, a gente está infeliz porque o mundo passa uma crise financeira. Nós somos infelizes porque a família passa por uma crise, há muitas leis, projeto de lei contra a família, muita coisa. E a gente liga o rádio, liga a televisão, todos os dias, os jornais, sempre notícia ruim, e a gente acaba entrando naquilo, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve só notícia ruim, a gente passa a ter aquela fé negativa, naquilo que não deveríamos ter. E eu recebi um e-mail, recebo muitos e-mails. Inclusive, você pode mandar pelo meu Facebook ou e-mail, você pode me escrever que eu respondo, eu leio. No mínimo, eu vou orar por você e pedir que Deus te abençoe. Mas uma pessoa me respondia esses dias e ela fala assim, pastor, eu fiquei muitos meses como se fosse aquele urso hibernado, aquele urso que entra para a caverna e não quer saber da vida mais. E eu mergulhei profundamente num processo de depressão, e não saía para nada, queria que minha vida terminasse. E hoje eu conversava com uma amiga e falei assim, Wilbert, tem muita gente hoje que fala assim, olha, se eu morrer vai ser um lucro. Se a pessoa está em Deus, eu até posso entender isso. Embora eu creia que quem vai colocar um ponto final na nossa existência tem que ser Deus. Então, eu não tenho que ficar falando para morrer hoje ou amanhã, não. Eu tenho que ver enquanto Deus me der vida. Se for 80 anos, amém. Se for 100 anos, amém. Mas muita gente tem 20, 30 anos e é como se a vida tivesse acabado. Isso é muito triste e não combina com a palavra de Deus. Quando a gente pega a Bíblia Sagrada, quando nós abrimos a palavra de Deus, quando a gente começa a folhear e entender o propósito de Deus, nós vemos que o Senhor é a nossa força, é a nossa luz. E por isso, por Ele ser essas coisas maravilhosas em nossas vidas, não devemos temer mal algum. Mas voltando àquele e-mail que eu recebi, aquela pessoa disse, pastor, mas um dia você estava falando uma coisa e eu acreditei e resolvi fazer daquilo uma prática na minha vida. Ela disse assim, naquele dia você falou, olha, ser feliz e vencer qualquer situação vai depender de uma decisão sua. E ela disse, continuando o e-mail, eu decidi que eu não quero mais essa vida, não quero uma vida desgraçada, não quero uma vida presa, não quero uma vida que vai me trazer, ficar como se fosse uma prisioneira pelos meus sentimentos, prisioneira na caverna. Eu resolvi sair daquela vida e hoje eu saí para o sol, saí para a vida e quer dizer que hoje, novamente, a felicidade brilhou na minha vida. Eu fiquei muito, mas muito feliz com aquele e-mail, com aquela mensagem. É muito gostoso, nós sabemos que existem pessoas que vencem situações adversas. Eu quero falar para você hoje
que a Bíblia nos fala, em muitos momentos, que nós podemos ser felizes apesar de tudo. A Bíblia nos mostra, quando ela fala do fruto do Espírito, que a alegria é um fruto de Deus em nossa vida. Interessante que em Apocalipse 7,7 diz assim que o Senhor fala, e enxugarei de seus olhos toda lágrima. Olha, se o Senhor está falando que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, é claro que há uma previsão e nós sofremos também. Claro que eu queria que ninguém sofresse. Eu, diante de Deus, eu queria chegar na frente da igreja, fazer uma oração. Gente, essa oração é para acabar com o sofrimento. Se tivesse essa oração, se eu pudesse fazê-la, eu faria aqui agora. Estenderia minha mão e falar, a partir de hoje não tem sofrimento. Mas eu estaria contra a vontade de Deus, sabendo que Deus jamais falou isso. Aliás, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos sofrimentos. E no livro de Apocalipse ele fala que Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Então, meu querido, minha querida, é possível que nós soframos nesse mundo. Eu, particularmente, nunca vivi numa bolha. Pelo contrário, eu já sofri todo tipo de dor. Não vou dizer todo, não é exagero dizer todo, mas seja morte na família, seja acidentes, seja desemprego, seja situação financeira difícil, seja decepções, traições, todo tipo de coisas que normalmente acontece, a gente já passou. E eu estou aqui nesse programa hoje por uma coisa, eu consegui vencer todas pela autoridade e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça que nos transforma, essa graça que nos levanta, quando a gente acha que não tem mais solução, ela nos levanta e nos faz mais do que vencedor. Meu querido e minha querida, existe possibilidade de nós vencermos esse mundo. Existe possibilidade de nós vivermos o mundo, apesar de todas as coisas, sermos felizes. Eu gosto muito de muitos personagens bíblicos, mas eu acho fantástico Davi. Davi, se você observar, Davi passou por muitos problemas na vida. Desde que ele era um pastor lá no campo, um garoto, ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão, depois ele enfrentou a fúria de seus irmãos, porque ficaram com um certo despeito, um certo ciúme, uma certa inveja de Davi, porque Deus ungiu Davi como rei. Depois Davi vence isso, enfrenta Golias, que terrível inimigo, Davi vence Golias, enfrenta Saul, Saul tentou matar Davi, lançando a lança, Davi vence, se torna um rei. Depois que ele era rei, liderava, houve derrotas como Ziglag, que é uma cidade onde Davi morava com seus homens, e um dia ele sai, quando volta os inimigos incendiaram a cidade, pegaram as mulheres, as crianças, foi uma coisa muito triste. Agora, interessante que em todos os momentos da vida de Davi, todos eles, geralmente acontece uma coisa, uma ordem que acontece. Primeiro, aquele choque, né? Quando a gente sofre uma decepção, vem aquele choque. E a primeira tendência é desanimar, é ficar cabisbaixo, é ficar triste, achar que não tem solução. Isso acontece. Aconteceu com Elias, aconteceu com Davi e com muitas pessoas. Mas vamos pegar o caso de Davi. Se você observar, em todos esses casos, que houve um baque, uma dificuldade na vida de Davi, a primeira coisa que ele fez foi reanimar-se em Deus. Buscar o ânimo em Deus, buscar o vigor em Deus. Quando a gente lê o Salmo 42 e 43, a gente vê Davi e fala assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele fala assim, eu ainda vou levantar, eu ainda vou glorificar a Deus. Davi ele buscava reanimar, buscar forças em Deus. Existem momentos em nossas vidas que se não for o Senhor, nós não teremos força, não teremos mais nada onde buscar a vitória, a graça do Senhor. Mas em Deus nós podemos levantar. Então Davi, diante de todos esses inimigos que eu falei, primeira coisa, Davi tão grande reanimou em Deus. Os irmãos dele acharam que Davi tinha segundas intenções, ele reanimou em Deus. A segunda coisa que Davi fez, normalmente ele buscava conselho em Deus. O que é buscar conselho? É buscar orientação. Às vezes a gente quer orientação de tarô, às vezes a gente quer a orientação de horóscopo, às vezes a gente quer a orientação de um vizinho. Nada contra vizinho, de repente seu vizinho é muito bom, mas nós buscamos todo tipo de orientação, menos na palavra de Deus. Às vezes nós não buscamos a orientação no Senhor, que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o louco, ele despreza esse saber. Mas Davi buscava em Deus sabedoria. Davi buscava estratégia em Deus e Deus o abençoava. Outra coisa muito interessante
é que Davi sabia que quando ele estava em Deus, Deus tornava parte da vida dele. Davi sabia que essa força vinha do coração de Deus e Deus iria abençoá-lo. Davi, ele reanimava em Deus, Davi, ele buscava conselho em Deus e Davi fazia parte da vitória, a glória. Davi sabia se entregar a Deus. Por isso que Davi era aquele tipo de homem que não sabia terminar um dia sem se prostrar diante de Deus, sem dar a glória e a honra ao nome dele. Eu talvez mereça fazer a menção aqui, eu sou atleta, triatleta, muita gente me conhece em Brasília e muita gente sabe que eu preguei um dia desse atrás, que eu tive uma grande decepção numa derrota que eu tive lá no Panamá e depois aqui em Brasília, Deus me deu a vitória, hoje eu estou classificado para um Ironman, que era meu sonho, e sou campeão brasileiro 2014 na minha categoria. Eu falei, puxa Deus, como o Senhor é bom. E muita gente tem, olha, Rede Globo, TV Bandeirante, Jornal do Brasil, muita gente vem, sites aí, vem falar comigo. Eu tenho falado para todo mundo e quero deixar claro aqui nesse programa. Eu estou muito feliz com a vitória, mas a glória do que sou ou do que vier a ser um dia pertence a Deus. E Davi tinha esse coração. E por última coisa que eu vejo em Davi sempre, depois de tudo isso, de passar por esses princípios que eu falei, ele colhia o fruto da sua fé. Ele colhia o fruto das suas decisões centradas e firmadas em Deus. Nós, quando nós estamos em Deus, Deus nos restitui tudo aquilo que de alguma forma nós perdemos. Davi perdeu a cidade, perdeu as mulheres, perdeu os filhos, ele foi e resgatou tudo novamente. A sua família, o seu próprio pai o desprezava quando Samuel estava na casa. Não, tem um menino lá, deixa lá no pasto cuidando das ovelhas. Samuel trouxe Davi e foi honrado. Quando nós esperamos em Deus, quando nossa vida está no Senhor, a nossa fé está centrada em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós passamos por dificuldade, passamos por luta, mas lembre-se de Apocalipse que eu citei no início dessa minha palavra. O Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quando pensamos nas lágrimas sendo enxutas, pensamos de um sofrimento que passou, de uma tristeza que é passada, do luto que ficou para trás, para que possamos viver um novo momento, com nossos olhos limpos, para que possamos ver a glória de Deus, para que possamos ver o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É maravilhoso poder estar com a nossa vida centrada em Deus. É maravilhoso poder confiar no Senhor. E esse é o desafio para você. Confie no Senhor de todo o coração. Vale a pena. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.